Tarde, a paz de Jesus e o amor de Maria. Quem trouxe a palavra, pega comigo lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 17. Que bom estarmos juntos em oração nesse dia. E quanto mais a gente se reúne para rezar, mais graças nós temos chance de alcançar, amém? Os apóstolos, quando eles se reuniam para rezar pelos irmãos que estavam sendo perseguidos, eles sempre alcançavam muitas graças, porque eles colocavam toda a sua fé em Jesus. Então, quando eles se reuniam para rezar, eles sabiam que seus irmãos estavam sendo perseguidos por pregarem a palavra. Sempre aconteciam milagres, porque eles acreditavam. Então o nosso primeiro passo para viver a misericórdia, esse ato de misericórdia de rezar por alguém, né? Eu vou entrar agora nos atos de misericórdia. E o primeiro ato que vai ser falado agora é sobre a oração, o ato da oração, que é um ato de misericórdia. Mas se nós não acreditamos que o Senhor ele pode realizar algo em um familiar nosso ou em alguém que nós conhecemos sobre a vida daquela pessoa, nada feito, né? A nossa oração, nós precisamos colocar a nossa fé totalmente no Senhor. Então, em João 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e o deste a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste. E eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. Vejam, essa oração Jesus ele faz para o próprio Deus, e a oração que ele faz é por nós. Ainda continua: por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é a grande dificuldade hoje de nós realizarmos o ato da misericórdia de rezar pelos nossos irmãos? E nossos irmãos, principalmente aqueles que moram com a gente. O nosso irmão, por exemplo, você que é casado, né, rezar pelo seu esposo, rezar pelo seu esposo. Ou casado, rezar pela sua esposa. Mesmo quando esse não nos agrada, mesmo quando esse não tem atos de misericórdia para comigo, mesmo que esse não seja tão perfeito quanto eu queria que fosse. Rezar
por esse. Mas a nossa grande dificuldade é porque estamos presos ainda em nosso egoísmo. Estamos ainda presos em nós. Isso é algo que nós precisamos vencer diariamente, o nosso egoísmo. Quando alguém chega e fala: olha, eu já não aguento mais essa pessoa, eu não suporto mais conviver com ela. Eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais o meu esposo ou minha esposa, ou fulano de tal parente, ou um colega de serviço. Olha, eu não suporto mais aquela pessoa. Não suporto. Aí você fala: olha, mas você precisa rezar, né? Precisamos rezar por essa pessoa. Não, eu não quero. Ela já me fez muito mal. Eu também não quero tanto o bem dela assim. Então, porque nós estamos ainda aí, todos nós temos isso. Estamos presos ainda em nós mesmos, em nosso egoísmo. Por isso, muitas vezes não conseguimos rezar por aquela pessoa que nos faz mal, por aquele que nos agride de alguma forma, seja com palavras, seja pelo modo de viver, seja com olhares, seja o que for, porque nós estamos pensando em nós. E a misericórdia não é pensar apenas em nós. É um sacrifício, é sair de nós mesmos. Jesus, quando Ele se dá por inteiro para nos salvar, Ele não está ensinando uma misericórdia sentimentalista. Ai, eu sinto tanto amor por eles agora. Não! Ele está saindo dele, Ele está saindo da própria humanidade dele, para mostrar: olha, é possível que nós, seres humanos, consigamos nos sacrificar. Jesus é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. A sua humanidade era tão frágil quanto a nossa, menos o pecado. Ele sacrificou a sua carne, se dando por pessoas que desprezaram Ele, que cuspiram nele, que o maltrataram. Talvez nós não passamos por uma cruz como a de Jesus, mas por vezes as coisas que nós vivenciamos no dia a dia são parecidas com essas. Quando somos desprezados, quando somos caluniados por alguém, quando alguém faz uma fofoca contra nós, fala mal da nossa vida, da nossa família, ou ainda faz alguma coisa de mal para a sua família. Vai lá no centro de terreiro, faz um trabalho, ou com palavras apenas faz mal para você, para a sua família. Nós somos chamados, nós temos esse chamado ao sacrifício por conta do nosso batismo, porque nós já estamos mergulhados em Cristo, nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso, quando nós damos a resposta a Jesus de sermos misericordiosos como Ele, nós já começamos a viver aquilo que é da vontade de Deus em nós, aquilo que o Senhor escolheu desde toda a eternidade para nós. Mas quando nós não conseguimos viver essa misericórdia, viver isso que o Senhor nos pede, e vivemos o contrário, guardamos ressentimentos, buscamos de tudo para fazer mal para aquela pessoa, ou ainda simplesmente não perdoamos, simplesmente não queremos nem lembrar do nome daquela pessoa, ou nem ao menos saber notícia daquela pessoa. Nós estamos vivendo o contrário daquilo que o Senhor nos chamou a viver. Por isso há tanta dor, há tanta uma vida que é levada dessa forma, ao contrário da vontade de Deus, é uma vida sem a paz, né? Até no diário, né, o Luciano falava do número 300, que fala que enquanto o mundo não se voltar à misericórdia do Senhor, não terá paz. E isso também é para nós, particularmente. O mundo hoje está dando muitas opções de paz, muitas terapias por aí, muitas coisas, mas e o perdão? Viver a misericórdia é perdoar e assim encontrar a paz em Jesus. Então a melhor terapia para nós, católicos, é o perdão, é a misericórdia, é sacrificar-se para que o outro viva, para que o outro viva. Então, nós não estamos conseguindo rezar por aqueles que nos maltratam, por aqueles que não são tão boas pessoas em nossa vida, porque ainda estamos presos em nós.
eu queria que aquela pessoa fosse desse jeito. E todos os dias, às vezes, em vez de elevarmos orações para o Senhor em relação àquela pessoa, nós buscamos fazer o quê? Ficamos só reclamando da vida. E vai para a vizinha e fala do marido, e vai lá não sei para quem fala de fulano, e vai lá pro cara do serviço lá e fala mal do outro que fez não sei o que para você. E nós não trazemos para Deus, não trazemos para o Senhor. O que é que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós possamos mergulhar na sua misericórdia e aprender com ela. Nós podemos morrer de falar aqui sobre misericórdia, mas se nós não vivermos ela, nada feito. Se eu que estou aqui falando, se você que está aí escutando, esse dia é como se fosse um nada. Se nós não acolhemos e não acordamos para essa realidade da misericórdia. Então, esse mergulhar na misericórdia é um chamado a uma mudança de hábito. Tem aquele filme Mudança de Hábito, né? Você muda os seus hábitos. Em vez de você ficar reclamando do seu marido lá para sua amiga, em vez de nós ficarmos reclamando das pessoas que nos fazem mal para os outros, buscarmos rezar por essas pessoas. Buscarmos colocar o coração de Jesus como nós queremos que façam conosco. Quando nós fazemos algo para alguém de mal, nós não notamos, não nos pesa tanto. Mas quando alguém faz algo de mal para nós, pesa muito, na verdade. Mas da nossa parte, é mais fácil esquecer do que nós fazemos para o outro. Mas quando o outro faz algo, estamos sempre a nos lembrar daquele mal. E se nós ficarmos somente lembrando, somente remoendo, isso não vai ajudar em nada a nossa vida. Vai ajudar na dica de nada. Vai ajudar no quê? A aumentar as doenças no corpo, só isso. A criar úlcera, dar gastrite nervosa, um monte de coisa. Só vai dar nisso. A falta de perdão dá isso. E isso a ciência já comprovou. Então precisamos levar as nossas dores para o Senhor e pedir a Ele que realize em nós esse milagre da misericórdia, para vivermos ela plenamente nele. Não somente pensando no que nós queremos. E outra coisa, a oração, esse ato de misericórdia que é a oração também. Por vezes, além de nós, às vezes a gente não consegue rezar pelas pessoas que nos fazem mal, ou simplesmente rezar pelos pecadores, aqueles que a gente julga e acha que não vão mudar. Mas a nossa oração às vezes é assim. Em relação a um familiar, alguém que está em algum vício do álcool ou das drogas. Às vezes a gente reza para nos livrarmos do problema em relação a nós. A gente pensa, se eu rezar cada vez mais, aí eu vou ter paz, porque eu quero que um dia essa pessoa mude para mim ter paz. Então, isso já é egoísmo. Também é egoísmo. Então, às vezes a gente já reza pensando em nós mesmos. Qual que é a proposta do Senhor para nós? A verdadeira misericórdia é rezarmos por alguém para que aquela pessoa encontre salvação, para que aquela pessoa encontre misericórdia também. Nós que somos católicos e que estamos na igreja, nós temos muito amor para dar. Temos muito amor para dar. Mas hoje o mundo está ensinando a gente a se recolher em nós mesmos. Cuide de você, pense em você, não pense nos outros, pense em você. Então, isso extermina todo o sacrifício em relação ao outro. E no diário Jesus fala para Santa Faustina assim, eu fico muito triste porque Jesus fala para ela, muitas almas se perdem porque não tem quem reze por elas. Não tem quem reze por elas. Aquele vizinho seu que você vê às vezes lá brigando com a esposa, e a primeira coisa que você pensa, quando que essa pessoa vai se mudar daqui? Porque não aguento mais essa gritaria, não aguento mais essas brigas. Você levar uma oração a Jesus por aquela pessoa. Pensar que talvez ninguém esteja rezando por ela, né? Ninguém esteja rezando por aquele vizinho seu. Talvez ninguém reze por aquele seu colega de serviço que te atormenta dia e noite, que faz fofoca de você. Talvez ninguém reze por ele. Talvez ninguém reze pelo seu esposo, pela sua esposa. Talvez ninguém lembre de rezar. Talvez ninguém reze pelo seu filho.
Talvez ninguém reze por aquele seu irmão que maltratou você. Nós temos muito amor para dar, mas precisamos mergulhar as nossas dores no coração de Jesus e aprender dele essa misericórdia. No diário, Santa Faustina escreve assim, sobre a oração. Ela alcançava muitas graças através do ato de misericórdia, desse ato da oração. No número 146 do diário, ela vai falar assim: oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela. Porque de outra forma perderia a sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza. Porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda graça provém da oração. Então vejam, talvez a gente pense assim: mas quem que sou eu para rezar por aquela pessoa? Quem que sou eu para fazer esse ato de misericórdia de rezar por fulano, se eu não consigo vencer os meus pecados? Então, se colocar em oração, oração de intercessão, que é rezar pelo outro, e mergulhar também a nossa miséria no coração de Jesus, para que Ele nos ensine também a viver aquilo que Ele quer de nós. Então, não podemos dar ouvidos ao demônio. O demônio, ele sempre vai nos impedir de rezar, sempre. Ele sopra palavras, ele dá ideias. Olha, por vezes são ideias assim: não precisa rezar. Você não precisa rezar pela pessoa, porque a pessoa, ela mesma não reza. Você vai rezar por fulano, nem ele não busca Deus. Pare de rezar, não adianta. Então o demônio sempre vem com essas ideias assim. E aí nós paramos de rezar, porque vamos dando ouvidos a ele. E ele sabe, o demônio sabe que essa é a maior arma, a oração. Então por vezes ele impede que nós rezemos por aqueles que fazem parte da nossa família, pelos pecadores. Santa Faustina se colocou como sacrifício. Talvez a gente nunca chegue a ser como ela. Talvez ela seja uma santa admirável, não uma santa imitável. Porque ela oferecia a todo momento jejuns, sacrifícios pelos pecadores. Uma vez foi uma irmã dela até ela pedir oração porque estava com depressão. A irmã dela, a irmã de sangue de Santa Faustina, foi até ela e pediu que ela rezasse, porque ela estava passando por um tempo de depressão, de tristeza profunda. E Santa Faustina escreve, ela fala: eu tive que fazer semanas de sacrifício e jejum pela minha irmã, para que ela saísse daquela tristeza profunda que ela estava. Então, Santa Faustina não ficou chorando lá: minha irmã está com depressão. Não. Santa Faustina dobrou o joelho, fez jejum pela sua irmã, rezou por ela. Então, nós não podemos confundir a misericórdia com o sentimentalismo. A misericórdia nos leva a sacrificar pelo outro, a rezar pelo outro. Tem os atos que não são oração, que são palavras também, mas eu estou falando aqui da oração. Quantas vezes nós nos afundamos em nossa melancolia, preferimos ali ficar chorando por fulano, chorando por cicrano, e não rezamos pela pessoa. Ficamos se lamentando em vez de rezar. Então, precisamos nos oferecer como sacrifício. Isso é misericórdia. Se oferecer como sacrifício e rezar pela pessoa. E ainda ela fala, né, que não somente as almas que já estão puras, que já são restauradas por Deus devem rezar, mas também aquelas que acabaram de se converter, né? Tem muitas pessoas que falam: mas eu acabei de encontrar Jesus, agora eu tenho que rezar pelos outros? Sim, porque você tem muito amor para dar, porque o Senhor está dando amor a você.
Nós temos muito amor para dar quando nós buscamos no coração de Jesus esse amor. Então é necessário sacrifício. A palavra de Deus, ela nos fala que Jesus, ele não quer o sacrifício, ele quer a misericórdia. Porque antigamente os fariseus, eles faziam sacrifício e saíam batendo no peito. Eu faço sacrifício, eu faço jejum. Mas desprezavam os pequenos, desprezavam as viúvas, desprezavam as crianças, desprezavam os pecadores. E Jesus, o que ele fez? Ele uniu sacrifício e misericórdia. Jesus, no alto da cruz, ele se sacrifica. Ali nós vemos estampado o sacrifício, um homem que se dá, um Deus que se dá por amor. E quando vem o soldado com a lança no peito de Jesus, o que acontece ali? Misericórdia. Mesmo se sacrificando, mesmo se dando como sacrifício, ele se derrama ainda. Isso é misericórdia. Ele derrama ali sangue e água do seu coração, e ali brotam os sacramentos da igreja. A Santa Confissão, que é onde nós encontramos misericórdia. O Santo Batismo, que é onde o sacerdote vem com aquela água, simbolizando aquela passagem do Mar Vermelho também, simbolizando o Espírito Santo que vem nos purificar. Ali nós ganhamos vida nova no batismo. Então Jesus, ele uniu sacrifício e misericórdia. Sacrificar-se e ser misericordiosos, é a isso que o Senhor nos chama. A palavra de Deus nos fala ainda que nós ofereçamos orações pela salvação daqueles que rejeitam o Evangelho. Hoje, dentro das famílias, tem muitos filhos rebeldes que desprezam o Evangelho. A mãe vai falar alguma coisa de Deus, o pai vai falar alguma coisa, e o filho já se revolta e não quer saber. Porque o mundo hoje tem arrastado os jovens para isso, para revolta contra Deus, para não ouvir o Evangelho. E nós somos chamados ao quê? A rezar por esses, rezar pelos jovens, rezar por aqueles que rejeitam o Santo Evangelho. Não apenas ficar julgando, não apenas ficar lamentando pela vida miserável que a pessoa está levando, mas lembrar que também foi Jesus, ele deu a vida por aquela pessoa também. O Senhor também derramou sangue por aquela pessoa que nós desprezamos, que nós não queremos perdoar. Jesus também derramou sangue por ela. Por isso nós somos chamados a rezar também por ela, porque ela também é filha de Deus. Esses dias eu estava pensando, meditando, e estava muito revoltada com essa cantora, a Anitta, que está fazendo muito sucesso e está levando muitas jovens para a sensualidade. Está encaminhando muitas jovens até mesmo para a prostituição. Não porque ela fala, mas porque ela é, né? O jeito que ela é, o jeito que ela vive. Então, esse dia eu estava muito revoltada com isso. E eu dei uma pesquisada na história da vida dela. E como que ela era? Anitta, Larissa, o nome dela é Larissa, dessa cantora. Quando ela era criança, ela assistia novela. A Anitta. E ela assistiu uma novela quando tinha 8 anos. Essa novela era uma novela de adultério. Era uma novela que incentivava ao adultério. Se não me engano, é Presença de Anitta o nome dessa minissérie que passou lá, sei lá em quantos anos atrás. Então, essa cantora assistiu, ela era criança. Ela colocou o nome dela de cantora por causa daquela minissérie. E ela tinha 8 anos. Então, ela já alimentava-se daquilo dali. Daquelas coisas sensuais, do adultério. O pecado está em nós temos a tendência ao pecado. Mas quando nós alimentamos algo pecaminoso externamente em nós, damos liberdade aos nossos sentidos, nos nossos olhos, ouvidos, tudo isso vai agravar o pecado em nós. Voltando nela, eu fiquei pensando, meu Deus, e ela depois era coroinha da igreja,
né? Essa cantora era a coroinha da igreja. Os avós dela levavam ela para a igreja. O que aconteceu? Como que pode ela não crescer e não escolher cantar somente para Deus? Mas porque desde criança o mundo já tinha entrado no coração dela, através das novelas, através de coisas contra aquilo que o Senhor nos ensina, que é a fidelidade no casamento. Então já começou lá na infância. Então ela precisa da nossa oração, porque ela está arrebanhando muitas almas para o inferno, através da sua música, através do seu jeito de se vestir. Ela está arrebanhando jovens para o inferno, não para Deus. Então ela precisa da nossa oração. Se ela se converter, ela vai arrastar jovens para Deus. Se ela se converter, ela vai ter testemunho de fé e vai levar muitas almas para Deus. Mas se ela continuar nessa vida, é só nós rezando mesmo pelas jovens que escutam ela, porque geralmente criam a mesma tendência. E na adolescência, como que é a vida das adolescentes? Elas precisam se espelhar em alguém, e esse espelho precisa ser a Virgem Maria para elas. Mas as adolescentes estão buscando um espelho, um modelo. E se estão buscando fora, é porque não tem modelo dentro de casa, não tem modelo para seguir dentro de casa, ou não estão compreendendo qual é o modelo que devem seguir. Então precisamos rezar, né? Se seus filhos estão assim, suas filhas, seus conhecidos, não sei, estão indo para esse lado, para um lado que não é da vontade de Deus, é necessário rezar. Os jovens hoje não querem escutar muito sermão, por vezes não querem, tapam os ouvidos. Mas quanto mais nós rezamos por esses, nós alcançamos graças, e de repente aquele jovem vai se interessando por Deus, vai voltando para Deus, talvez não no tempo que nós queremos, mas no tempo que é perfeito para Deus. Então nós precisamos nos doar, se sacrificar pelos nossos. E por esses também, esses que desencaminham as almas, por que não? Esses que desencaminham os seus filhos, seus netos, seus parentes, por que não rezar por esses? Os amigos lá que desencaminham a sua filha, o seu filho, rezar para que Deus mude o coração, rezar para que Deus até mesmo livre teu filho dessas amizades. Mas não deixar de rezar por esses. Não pensar somente no prejuízo que certas pessoas fazem em nossa vida, mas pensar no prejuízo que essa pessoa pode estar tendo por fazer mal, por viver numa vida de pecado, e que depende da nossa oração. Depende sim de nós dobrarmos o joelho por essa pessoa. Quando eu era criança, o nosso pai, meu pai, ele bebia bastante, ele era alcoólatra. E muitas vezes na minha adolescência eu pensei, meu Deus, eu não pensava em Deus, na verdade eu pensei algumas vezes assim, será que se o pai morresse as coisas ficariam melhor? Será que se o pai morresse a nossa casa teria mais paz? Eu pensava isso, às vezes eu pensava isso. Mas por quê? Porque eu não queria aquela situação. E nossa mãe sempre nos ensinou a rezar pelo nosso pai. Sempre nos ensinou. Quando eu era criança, eu estudava na escola de irmã, e lá a gente fazia muitas orações. E eu decorei todas as orações que ela fazia lá com a gente para mim rezar pelo meu pai, porque eu queria que ele mudasse. E minha mãe falava para mim, olha, nós precisamos rezar pelo seu pai. E eu rezava por ele bastante, mas não aconteceu quando eu era criança. Aconteceu muitos anos depois, faz pouco tempo que meu pai largou dessa vida do álcool. Faz pouco tempo. Por quê? Porque é no tempo de Deus. Mas se não houver sacrifício, a minha mãe se sacrificou muito, permanecendo no casamento, permanecendo fiel ao seu esposo. Ela se deu como sacrifício sim também, e tem se dado ainda. Então, se não houver sacrifício, não tem graça. Literalmente falando, se não houver sacrifício, se não houver misericórdia e sacrifício unidos, não tem graça alcançada. É necessário suportar as dores por amor a Deus, por amor ao irmão, mas sempre em oração, sem deixar da oração.
sem deixar de saber do grande amor que Deus tem por nós e por esses também, por esses que nos causam dores. Deus tem grande amor, Deus quer a conversão, Deus quer a salvação também. Então eu convido você a ficar em pé nesse momento para nós rezarmos e pedimos nós possamos mergulhar no coração de Jesus. Mergulhar primeiramente as nossas dores, aquilo que nós temos ficado inconformados, situações em nossa vida pelas quais às vezes nós nos revoltamos, não rezamos. Nós nos revoltamos contra a pessoa, nos revoltamos, contra aquela pessoa que nos faz mal e não conseguimos ter misericórdia. Não conseguimos rezar por aquela pessoa, não conseguimos se doar, se sacrificar na oração. Vamos mergulhar o nosso coração, esse nosso coração ferido, no coração ferido de Jesus.